Fala galera do Mundo na Bola, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque hoje nós vamos falar aqui sobre essa grande conspiração que está sendo montada para que o Flamengo não seja campeão brasileiro. Só que não. Veja aí depois da vinheta. É isso, galera. Queria falar aqui sobre essas grandes teorias da conspiração que estão sendo montadas contra ou a favor de um determinado time. Eu já comentei aqui no canal algumas vezes, vou comentar novamente. Alguns anos atrás, no meio de um debate a respeito de favorecimentos a um determinado time no Campeonato Brasileiro, frente a essa discussão, eu fiz uma pesquisa de 4 minutos. 4 minutos. E nessa pesquisa, eu achei comentários de todas as torcidas dos times de primeira divisão do Brasil. E esses comentários das torcidas eram o seguinte: ou existe uma conspiração contra o time ou a favor do maior adversário. Então, por exemplo, não me lembro mais dos casos, mas, por exemplo, seria como a torcida do Bahia dizendo há um favorecimento claro ao time do Vitória. Coisas desse gênero. O fato é, todas as torcidas estavam reclamando de todas as torcidas, de alguma maneira, se sentiam prejudicadas pela arbitragem. Esse é o fato. O segundo fato é o seguinte: se todos estão descontentes, das duas uma, ou as duas, né, não só uma das duas, talvez sejam as duas, há um problema na arbitragem e há um problema cultural. Para mim, na verdade, são os dois problemas. A necessidade de achar um culpado para suas próprias falhas. E outra, a arbitragem no Brasil é um lixo. Essa é a razão pela qual todos reclamam. E aí há esse processo natural de vitimização, né? Todo mundo é vítima, né? Todo mundo está sendo prejudicado, né? Algo contra você mesmo, né? Coisa horrorosa na cultura futebolística brasileira, horrorosa. Nos jogos da semana passada, do final de semana passado, Flamengo e Corinthians e Internacional de Porto Alegre e Vasco da Gama, houve duas situações bastante curiosas. A primeira, que está sendo ventilado pela torcida do Internacional de Porto Alegre, é que no segundo gol do Flamengo, um dos jogadores estava impedido. Para mim, nenhum dos dois estavam, mas aparentemente, segundo a visão do torcedor do Internacional de Porto Alegre, há um favorecimento ao time do Flamengo, porque é claramente impedido. Então, há fotos, montagens e jogadores de posições e câmeras diferentes para justificar aquilo. Enquanto o torcedor do Flamengo diz que o que aconteceu em São Januário foi um absurdo, porque o gol do Internacional, o jogador estava claramente impedido, o primeiro gol, e que o VAR não funcionou porque o VAR estava descalibrado. Ou seja, isso prova a teoria conspiratória de que há alguma coisa contra o Flamengo especificamente. Uma grande bobagem, duas grandes bobagens. Não há nenhuma conspiração contra ou a favor de nenhum desses times. O que há é um processo de arbitragem no Brasil que é atrasado, é arcaico, é pouco desenvolvido, é um lixo, na verdade. E fomentar essa teoria da conspiração é muito bom para algumas pessoas. Há um monte de influencer, youtuber, sites e blogs de torcedores alimentam essa teoria, porque essa teoria tem muito eco no torcedor e dá muito clique. Essa é a razão pela qual, inclusive, eu fiz essa brincadeira. Vamos falar da teoria da conspiração aqui. Ó. Grande besteira isso, uma grande besteira. E ficou muito claro nesse final de semana o quão quão estúpida essa discussão, porque no jogo Internacional e Vasco, se você assistir o jogo inteiro, apesar da não utilização do VAR naquele determinado momento por conta de descalibragens, já falaram de sol e etc., o pênalti que foi marcado para o Vasco da Gama foi uma vergonha, não foi pênalti nunca. Não foi pênalti nunca. E mesmo
E mesmo que haja alguma discussão e que algum torcedor do Vasco acredite que tenha sido pênalti, no mínimo, uma situação perfeita para o árbitro que está no processo de conspiração a favor do Internacional de Porto Alegre, para não marcar, porque é no mínimo duvidoso. E não, ele marca. Aí tem gente que tá completamente louca, e essa discussão, essa teoria da conspiração é uma merda em todos os sentidos, não é só futebolístico não, é político, científico, com a conspiração para que a Terra seja redonda. É o mesmo nível de besteira, de bobagem. A história do futebol brasileiro, no entanto, indica o contrário. Há sim uma história de corrupção no futebol brasileiro, inclusive revelado em 2005, que deu um título ao Corinthians de maneira muito contestada. Ninguém está colocando aquilo à parte, mas essa história não justifica o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro, porque hoje não é claro, não ficou claro. É uma coisa... E mesmo naquela... Vamos lá, né? E vamos até retroceder, né? Há maneiras muito mais sutis de se fazer esse processo corruptivo dentro do futebol. Tanto é que naquela época descobriu-se o esquema, mas não se falava antes que havia um árbitro que tinha sido comprado. Ninguém falava, não dava para ver isso durante os jogos. Era uma coisa muito mais sutil. Se houvesse um processo de corrupção no futebol brasileiro para manipulação de arbitragem, seria uma coisa muito mais sutil. O que nós estamos vivendo é um fenômeno horroroso, cultural, que está refletindo no futebol de determinar a vitimização de todas as pessoas envolvidas, de todos os times envolvidos. Então, o influencer do clube faz esse movimento, diz que sim, há uma corrupção porque vai ganhar muito like. O dirigente, que deveria ser responsável pela melhoria do futebol nacional, também faz isso, também cria uma teoria para justificar as suas próprias ações erradas, falta de planejamento, amadorismo. Então ele culpa o árbitro ou ele cria uma conspiração contra. Isso ajuda no próximo jogo, porque cria sim uma pressão no árbitro, o árbitro entra pressionado. Isso é um problema cultural muito maior do que você achar idiotamente que o seu time está sendo roubado. Não há torcida no Brasil que ache que o time está sendo privilegiado. Todos acham, todos os times acham, porque isso está sendo alimentado por dirigentes, alimentado por torcedor e alimentado por muito jornalista ruim. Muito jornalista ruim, que também está lá, que também vive da sua exposição, do seu clique, do seu espaço no mercado. Então, antes de você criar uma teoria da conspiração, primeiro tenha fatos. E não tenha fatos apenas do lado do seu time. Pegue o fato do time adversário. Observe o que acontece, fale com o torcedor do time adversário. Quando você perceber que todos estão reclamando da mesma coisa, e todos vão dizer que o seu time é o mais prejudicado, ou o rival daquele time é o mais favorecido, você vai ver que o problema não é no seu rabo, parceiro, no seu time. O problema acontece no futebol em geral. Então, para com essa história, essa teoria da conspiração. A Terra é redonda e o seu time não está sendo prejudicado. Para de reproduzir essa besteira e comece a reivindicar o que é mais factível. O que seria a melhoria da arbitragem no Brasil. O profissionalismo da arbitragem no Brasil. É isso que tem que ser reclamado. Não o prejuízo ao seu time, mas o prejuízo ao esporte. Se você assim o fizer, se os seus colegas assim o fizerem, isso virá um movimento, ao invés de virar uma coisa isolada aqui do mundo da bola ou de alguns canais mais sérios que cobrem futebol, você vai ver que daqui a algum tempo a arbitragem melhora e essa discussão desaparece. Enquanto você ficar alimentando isso, assistindo esse bando de babaca aí no YouTube que fica berrando que o seu time está sendo roubado, isso nunca vai melhorar. Um grande abraço, não se esqueça de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Abraço! Aí galera, deixe o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!